Assim. Vamos lá. Elton, nem tirar as fotos das minhocas. Sabe que eu não fui lá, tia? Mais uma boa, então. Cara, hoje voltou mais 3 turmas. Tinha 2 alunos numa, uma na outra e uma na outra. Os pais foram lá assinar para os alunos voltar, né? Porque os pais têm que assinar um termo para voltar à aula presencial. E aí, hoje voltaram mais alguns alunos. Então, quer dizer que nem de manhã nem de tarde eu consegui. Mas acho que amanhã eu consigo. Só nós mesmo. Então, vamos nós. Então, vamos lá. Good night. Vamos nós. Então paramos aqui, né? Deglutição, tá? Vimos, né, um mecanismo ali do palato, né? O palato mole, palato duro. Vimos também, né, a situação da glote e da epiglote, tá? E vimos, né, que conversamos algumas coisas ali quando a gente faz, né, a respiração muito rápida, né, que aí de repente se tu tiver com algum alimento, a gente brincou, né, da balinha ou do chiclete, tu tá lá e de repente tu vai querer respirar ao mesmo tempo, e aí isso vai dar problema porque esse alimento ele pode se deslocar, né, muito rápido, né, e não dá tempo de fechar a epiglote na região da glote, tá? Então vimos esse mecanismo aqui, que é um dos processos aí, um dos passos, né, das questões ligadas à parte mecânica ou física, lembra? A gente pode chamar tanto uma ou de outra, tá? Então, ó, aqui a gente também tinha conversado, né? Então, ó, mastigação é a salivação, bolo alimentar, palato mole, né? Aquela partezinha que fecha, né? O que a gente chamou de nasofaringe. A faringe é comum tanto ao sistema respiratório como ao sistema digestório. Então, o palato mole ele fecha a nasofaringe e fica somente o alimento passando pela de oral, né? Orofaringe, tá? A língua faz aquele movimento, então, para trás, que a gente conversava, e com isso, então, empurra a epiglote, fechando a região que passaria o ar, né, que iria para o sistema respiratório, tá? Então, a gente tinha isso aí. E aí, o que acontece, né? Nós temos, então, ali a faringe, onde estão as cordas vocais, e ali, tá? Quando a gente fala, né, já que está na moda, não, infelizmente está na moda, né, que a gente está falando tanto de intubação, extubação das pessoas, é ali que tem que entrar. Não sei se vocês já viram, por exemplo, nos filmes, né, Grey's Anatomy e tal, o pessoal tentando intubar, eles fazem este movimento, assim, ó. Por que este movimento? O tubo, né, até meio curvadinho. Porque tu tem que chegar na região da faringe e colocar, né, direitinho ali na região da laringe. Então, o tubo fica na laringe. Tanto é que pessoas que ficam muito tempo entubadas, elas acabam tendo problema de fala. Boa noite, Manuela. Elas acabam tendo problema de fala porque acaba lesionando ali as cordas vocais. Isso aí também pode comprometer, inclusive mais adiante, a fala da pessoa. Tem que fazer fonoaudiologia, né, para, às vezes, em alguns casos, algumas lesões, né, porque machuca um tubo, imagina, né, um tubo naquela região acaba machucando, tá? Então, isso é por isso que eles fazem aquele movimento que a gente sempre vê assim, tá fechado, né, tem as expressões que às vezes utilizam, tá fechado, tá bloqueado, isso porque na região pode acontecer um inchaço. Pode ser por um, sei lá, um choque anafilático, que a gente conversava, lembra dos mastócitos, lá nas células do sangue, como pode ser principalmente pessoas que inalam, né, fumaça, em locais de incêndio, e a fumaça, não esquece, a fumaça é quente, né, e ela acaba lesionando, queimando as vias aéreas superiores, e com isso, né, também fica de difícil intubação. E aí, caso extremo, ó, tchan, né, aqui, ó, na região aqui, que é a tráqueo, né? E aí vai furar lá na traqueia, que depois a gente conversa sobre ela lá no sistema respiratório, tá? Aí o alimento vai seguir para o esôfago. E aqui, né, eu tinha colocado, e a gente também já tinha conversado, quando engolimos, então, a epiglote acaba fechando a glote, tá? Que é essa região que nos homens aqui é mais desenvolvida, porque a cartilagem é maior, porque as cordas vocais também são mais espessas, tá? Aqui essa imagem nós também já tínhamos conversado, né? Lembra, ó? Ontem a Lara me perguntava o que é essa estrutura, ó. E aqui é que o palato, é o local que o palato vai fazer o movimento, ó, tá vendo? Para cima e para baixo.
Tá? Então, ela vai ter essa região, que ele vai ter tipo esse encaixe, tanto da língua como do palato, tá? Que vai movimentar. Quando estiver engolindo, ele faz esse movimento. E a língua, esse movimento, fazendo com que a epiglote feche o sistema respiratório. E aí o alimento siga aqui pelo esôfago para o sistema digestório. Tá? Aqui o peristaltismo, também tínhamos conversado, lembra? A gente conversou que isso tinha, né? Ele não é tão bonitinho assim, né? Como se fosse padrão, como se fossem umas ondinhas, né? São ondas, mas que por vezes elas podem ser nem tão, vamos dizer assim, padronizadas, né? Elas podem ser, vamos dizer assim, um pouco não padronizadas, mas que também serve para empurrar o alimento para a digestão. E a gente conversava que o local mais difícil lembra, o cólon ascendente, né? Aquele cólon que sobe, da onde sai do intestino delgado para o intestino grosso. Então, esse cólon é que vai ter mais dificuldade desse movimento aí peristáltico ou peristaltismo, tá bem? Só revisando até aqui, porque isso aqui nós já tínhamos visto. Bom, e aí a gente chega no estômago, né? Então, no estômago nós temos o segundo local, né, da digestão química. Primeiro na boca, lembro? Amilase salivar ou pitialina, que tem um pH em torno de 7. Tá? Então, aproximadamente 7, então neutro. Ok? Bom, o que acontece a partir daí? Acontece, então, que o amido é quebrado em maltoses por essa enzima. E ele vai, né, descendo ali pela faringe, esôfago, até chegar no estômago. Quando chega no estômago, o que nós temos? Nós temos uma, vamos dizer assim, uma modificação muito grande do pH. Porque ele vai sair de 7, que é da saliva da boca, tá? Para chegar, por exemplo, aqui no estômago, que é em torno de 2,5 a 3,5. Então, pega muito ácido, tá? Muito ácido. Então, ó, aqui, ó, bolo alimentar, tá? Esse bolo alimentar, ele vai sofrendo, ó, continua sofrendo os movimentos peristálticos, ó, tá vendo? Acontece, e aí acaba formando o que a gente chama de quimo. Essas expressões não se utilizam mais, mas está aqui no exame, né? Na imagem, tá? Então, ó, bolo alimentar, movimentos peristálticos, configurando ainda, né, a ação mecânica, lembra? Começa lá no esôfago, os movimentos peristálticos, e vai até lá a última parte do intestino grosso, tá? E aqui o que a gente tem, ó? A gente tem a ação do ácido clorídrico acionando, vamos dizer assim, ligando, tornando as enzimas ativas. Então é o ácido clorídrico, ou seja, é a alteração do pH que vai fazer com que essas enzimas se tornem ativas. E aí eu vou ter, então, né, o que a gente chama de suco gástrico, gástrico de estômago. Então, o que é o suco gástrico? É as enzimas que vão quebrar proteínas. Aqui só quebra proteína. No estômago não tem outra coisa, só proteína, tá? Mas com pH extremamente baixo. Tá? Qualquer alimento, por exemplo, se tu estiver comendo um chiclete aí agora, docinho, gostosinho, etc., tu engole a saliva. Quando essa saliva chegar lá no teu estômago vai liberar ácido clorídrico. Ok? E vai liberar as enzimas, vai ativar essas enzimas. Pô, Elton, mas não tem nada de proteína no chiclete. Pois é. Então, tu tá vendo? Tu tá fazendo com que o teu corpo produza ácido clorídrico, libere, né, o suco gástrico, e aí, consequentemente, a gente tem o quê? Vamos dizer assim, gasto sem necessidade nenhuma. O que pode gerar, por exemplo, uma gastrite. Café, chimarrão, são substâncias, né, até por causa de chá, por causa da temperatura. Pode ver, quem tem gastrite, a Valentina tá aí? Já entrou? Não entrou? Não tá, né? Então, para quem lembra, ó, a Manuela lembra, porque a gente estava lá na aula lá ao vivo. Lembra que eu falei que tu tem gastrite? Então, por quê? Porque assim, ó, quem toma chá, quem toma principalmente café, né? Seguido, porque quem toma café toma normalmente café seguido. O chimarrão, tem aquele costume de tomar todo dia aquele chimarrãozinho. A água, muitas vezes, quente causa, né? Além dos micro-organismos que tem na erva mate. E um dos trabalhos que eu apresentei, por acaso, foi sobre isso, mas isso aí deixa para outra hora, tá? Que tem micro-organismos que têm toxinas que causam, por exemplo, cânceres e úlceras, né, estomacais. Fala, quem queria perguntar? Acho que era a Duda. Lá na saliva, qual era o pH mesmo? Aonde? 7. Na saliva. Neutro. 7. Neutro. Isso aí.
Ah, eu me esqueci ontem. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei ontem do negócio do pH, se não tiver muita cárie? E aí eu até perguntei para a Lara, brincando, se quer saber por quê, Lara? E aí depois passou, não sei o que a gente falou e passou. Então, assim, ó, as bactérias, para causar cárie, primeiro elas liberam o quê? O ácido, um ácido. Então elas começam a acidificar a boca. Então a boca fica mais ácida. Então vai criando microporos, tá? Nos dentes, ok? E aí esses microporos, aí tu perde a dentina, que é aquele, sabe aquele brilhozinho do dente? Então vai perdendo aquele brilho. Então o dente vai ficando mais opaco, principalmente os posteriores, né? Que a gente não enxerga muito. Os anteriores, vamos lá, os incisivos e os caninos é aqueles que a gente enxerga mais. Ah, vamos dizer assim, que tá aqui, ó, tu enxerga. Agora, aqueles mais posteriores, pode ver, é difícil a pessoa ter uma cárie nos dentes anteriores. Já perceberam isso? Nos incisivos e nos caninos, aonde se tem normalmente pré-molares e molares, porque, entre aspas, a gente não dá bola, tá? E é onde a gente mastiga mais o alimento também. Então, é onde tem um acúmulo de quê? De açúcares, que elas se alimentam. E aí elas fermentam. E quando elas fermentam, elas produzem esse ácido. E esse ácido vai corroendo, 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 até que elas acabam conseguindo chegar na polpa do dente, tá? E aí vai te dando aquele inchaço, aquela dor. E aí, por exemplo, tu toma algo gelado, já viram essa coisa? Tu morde aquele picolé, te dá aquele, parece aquele choque. O que, que é isso? Isso já é um indício que os teus dentes estão o quê? Sendo tão sensitivos, né? Tem até uma, não vou fazer propaganda, mas tem né, como é que é? Uma pasta de dente, né? Um creme dental, que até o nome é parecido, que justamente ele vai preencher, ela preenche essas cavidadezinhas. O problema não é o preencher, né? Com a idade, a desmineralização vai acontecendo do dente normalmente. O problema é que, por exemplo, se tiver bactérias lá dentro, tá? Tu vai poder dar uma tampa fora, mas se ela já tiver na polpa, ela vai se nutrir lá da polpa. Que aí vai passar os vasos sanguíneos e aí começa a te dar aquela dorzinha, sabe, chatinha. Tu morde alguma coisa, que estranho. Aí de uma hora assim, ó, da noite pro dia te dá isso. Na verdade, da noite pro dia tu começou a sentir, porque elas estão ali, ó, né, procurando casa, comida e roupa lavada, literalmente. Em 2019, eu tive que fazer tratamento de canal, Ah? porque eu tive. Não deu nada, não sei o que as pessoas falam. Que eu tive uma cárie oculta, tipo, mesmo se eu tivesse feito exame raio-x, qualquer coisa, não ia dar, entendeu? Eu só fui descobrir porque eu quebrei meu dente comendo bala, e aí eu fui no dentista pra arrumar, e aí quando ele foi ver, tipo, ele começou a tirar e o meu dente tava oco, não tinha. A cárie tinha comido todo meu dente. Eu tive que fazer tratamento, mas não deu Eu nada. tenho um dente que eu também, só que eu quebrei ele, não foi comendo bala, foi comendo milho de pipoca. E aí um dia mordi, quando vê, como é que estranho, é uma coisa dura, assim, né, além do... E aí, peguei assim, um pedaço, não acredito que eu quebrei o dente. Aí peguei, aí fui no dentista e tal, e ela, quando ela olhou meu dente, o dente todinho tá desmineralizado, ele tá cinza, é o antepenúltimo. Cinza, sabe o que é cinza? Cinza, assim. Ela me mostrou assim, né? Porque aí ela te mostrava assim com um espelhinho aquele lá. Olha como é que tá a cor do teu dente. Assim, o que causa isso? Ela assim, a idade. Entendeu? Que com o tempo o dente vai sofrendo, é um processo natural, assim como o nosso esqueleto também sofre. Só que ali ela aconteceu algum problema de irrigação. O que ela achava? Ela achava que era por causa dos sisos. Eu tenho os 4 sisos. E eu nunca tirei. Optei por nunca tirar. E ela falou que eu deveria tirar pelo menos 2. E assim, não, deixa eles aí quietos. Aí o que acontece? Ela disse que pode ter empurrado, ter cortado o fluxo sanguíneo para aquele dente, e aí, consequentemente, entre aspas, ele morreu. Porque lembra? O osso, o dente, apesar de tudo, eles são formados por célula em alguma parte. Tem a parte mineralizada, mas também tem células. E aí acabou cortando o fluxo de dente. A sorte que ela traz, né? Fora os dentes da frente aqui, um que eu quebrei, que eu tenho um pivô, que se chama antigamente, chamado, né? Que é um implante que eu quebrei, por exemplo, no acidente de carro. Daí com o rosto no banco, assim, da frente. E aí, por exemplo, perdi o dente e ainda me cravou no céu da boca, no palato duro, que é mais complicado para tirar. Bala que eu falei é house, né? Porque eu tinha mania de morder house. Eu não esperava ele desmanchar, eu mordia. Aí eu quebrei, obviamente, né? Então, foi só isso que aconteceu, não foi nada demais. Aí, fiz lá o tratamento de canal, só que agora meu dente é praticamente resina. Aí, 2 meses atrás, meu pai foi fazer churrasco, fez costela. Pô, eu toda feliz comendo lá costela na mão, vou morder e quebrei a porra do dente. Aí, na mesma semana, eu fui lá no dentista, ela
não é reconstruiu, tipo, botou mais resina ali no dente, né? Aí, um mês depois, eu na escola, tava comendo brownie, do Brown Brownie, e quebrei ele de novo. Que ele não tem mais base, né? Tipo, ele não tá mais preso em nada, ele, qualquer hora ele quebra. Não é. E aí, por exemplo, eu troquei agora em fevereiro. Fiz um novo molde, porque o meu era aqueles antigão que ainda parecia que assim em cima ficava preto, entendeu? Ainda tá marcado, olha, fica É, marcado. meu, isso, é muito feio. E aí, Parece que tá com com o tempo, porque aí a gengiva vai subindo, né? E aí ela marca também a gengiva. Aí eles trocaram por um pino branco agora, tudo moderno, né? Uma composição tudo mais frágil, né? Então, o que eles cansam de dizer, antigamente tu quebrava o dente, mas não quebrava o pino. Hoje quebra o pino, mas não quebra o dente, que é o mais caro, tá? E eu falei pra eles, assim eu espero, né? Falei pra gastar o que eu gastei, ainda fui a Pelotas e tal. Bom, moral da história. Então hoje é tudo muito mais moderno. Aí, inclusive, eles me ofereceram fazer aquele capeamento, sabe? Só que aí, por exemplo, aí eu tinha que deixar de tomar, acho que é 2 meses, 3 meses, café, chá, essas coisas. Assim, como de que jeito? Não tem como, chega a tomar 8 café, 9 café por dia. Então não tem, é demais, Manela. É um negócio assim, ó, hoje mesmo agora, eu tava tão mal, sabe, que eu não consegui tomar o café. Agora, de noite, cheguei aqui, que eu sempre tomo um café antes da aula, para ficar enlouquecido, né? Agitado, não deu nem tempo. Eu cheguei aqui, já botei aqui o computador, já liguei, peguei a água, liguei um incenso, que eu gosto, né, da harmonização, assim, né, para ficar tudo tranquilo, entende? E aí já sentei aqui, já tava, tipo ali, 7 horas em ponto. Aí recebi a mensagem. Bom, aqui tranquilo, ó, viu, Lara? Então, te expliquei o negócio do dente, tá? Então, na verdade, são as bactérias que alteram esse pH e isso influencia também na digestão, né? Porque se tu tiver muita cárie, vai alterar bastante o pH na boca, né? Quando tu tiver ali a mastigação. E aí vai prejudicar a ação de quem? Da amilase salivar ou pitialina. Elton, Fala? eu nunca tive problema com esse negócio tipo, de cárie e tal, mas eu acho que a gente precisava de umas 2 horas pra te contar tudo que já aconteceu na minha boca desde que eu era criança. Mesmo. Meu pai já gastou, tipo, mais de um carro nos meus dentes. Sério. Eu não É duvido. muita coisa. Eu não duvido, porque vocês acham que é só eu que tenho história, né? Se der tempo hoje, Não, entra no sistema. realmente é Eu vou te muita contar coisa. Tipo, história. as gurias, assim, que me pegaram desde criança, assim, que me conhecem desde criança, eu tinha uma fase que eu era um bichinho do mato, de tão feia por causa dos meus dentes. Agora tá tudo certo, mas assim, passei Chegou a trabalho. chorar na E agora escola. a última é que eu vou ter que tirar meus 4 sisos no final do ano. Vice, ó, então, é o que eu digo assim, ó, a mulher me ofereceu, queres tirar? Eu disse, não quero. Ah, mas tu sabe que tu dorme, tu não tem problema, tu não tem bruxismo, que eu tenho bruxismo também, né? Eu começo a apertar, tanto é que os dentes aqui de baixo eles desalinharam por causa disso, tá? Bruxismo é que quando tu dorme, sabe, dormindo. Isso é por causa da ansiedade, tensão. Assim, às Ai, vezes, ó, Elton, eu também eu tenho. É acordo, horrível. eu acordo assim, sabe, parece que eu mastiguei o chiclete a noite toda, porque parece cansado, assim, sabe? E aí, claro, tu dorme. Isso é uma série de coisas. Aí viram como eu falei assim, ó. Como é que isso influencia? Cara, influencia no teu humor. Porque tu acorda, parece que tu acorda cansado, porque teu corpo tá te dizendo, ó, tá tensionando durante a noite, tá esmordendo. Tem gente que usa aqueles, como é que se fala? Protetor bucal, sabe? De luta e tal. A Lara que manja dessas coisas. Aqueles protetor bucal. Tem uns especiais, que é tipo como se fosse uma folhinha. Bom, tem várias coisas. Como também tem remédio para dormir, para tu relaxar, etc. Então, Ô, Elton, e vou isso. falar, Fala. não, vou falar rapidinho, só pra não tomar mais tempo. Eu também tenho bruxismo. Eu fui ter, tipo assim, eu já tinha quando eu era pequena, aí eu parei, assim, nunca mais senti nada. Aí agora voltou, não sei lá, ansiedade, sei lá que porra é. Mas, às vezes, eu acordo com, tipo assim, eu acordo na hora, quando eu fecho, assim, a boca, eu não sei te explicar. Eu dou a mordida e eu acordo na hora de tão forte que é, de tanta dor que me dá, sério. Mas chega a me dar uma tontura de noite, assim, parece que eu tô vendo estrela. Porque, olha, é um bagulho aqui, olha. Eu acordo na hora, sério, mordo muito forte e acordo na hora. É muito ruim a sensação. Tudo isso é que com o tempo, eu vou te dizer por experiência própria, tá? Com o tempo, isso te dá ansiedade, te dá uma série de outros problemas, insônia, e aí vai te dando cansaço, e aí tu não tem disposição para nada. Como é que eu consegui controlar isso, Lara? Correndo, sabe? E hoje eu não consigo correr, hoje eu não na verdade não posso, né? Então isso me faz muita falta, assim. Então assim, ó, tenho dormido mal, entende? Já não é, sabe, o ritmo assim, pô, dando aula ainda de máscara, sabe? Tu fica ofegante, porque imagina, fez 1 ano já que eu não corro, então correr assim legal mesmo, como eu fazia, né? De treinar quase praticamente todos os dias. Então assim, ó, tu sente eu hoje assim, hoje eu vim aqui no carro, tudo parado, né?
Aí eu assim, vou me atrasar. Assim, não, vamos indo. Depois qualquer coisa eu aviso, né, o pessoal ali no grupo. Aí pensando assim, cara, porque aí eu venho aqui pela Barra, né, porque menos movimento, por incrível que pareça, aqui por cima. E mesmo assim tava ali, porque os caminhão lá, tava um monte de caminhão lá. E aí eu pensei assim, pô, que saudade de correr, porque eu corria aqui, né, eu saía daqui de casa, ia lá, até o Tecom lá, Termaster Gás e voltava. Dali uns, de lá, ida e volta dá uns, sei lá, 10 quilômetros, 15 quilômetros por aí. 12 mais ou menos. E aí, tipo, cara, era tudo de boa, entendeu? Ia no meu ritmo, não tinha aquela preocupação, que eu tenho que treinar para ganhar a prova. Eu nunca treinei para ganhar uma prova, né? Eu corria porque me fazia bem, botava minhas musiquinhas, e olhando o jacaré ali na lagoa ali, aí olhando não sei o que, sabe? Ia batendo foto, parava, se tivesse que parar, parava, vinha caminhando, batia foto, dava informação para caminhoneiro. Então, tipo, sabe? Sem estresse, entende? Então, mas porque os caras perguntam onde é que fica tal coisa. Pô, tá longe daqui, sabe? Então, mas é aquela coisa, isso a gente precisa, né? Vocês ainda que são jovens, cuidem disso antes, porque depois ficar aí, não velho, né? Porque eu não sou velho, mas quando ficar mais experiente, assim, né? Vocês aí vão ter problemas mais sérios. Aqui, tranquilo, então, ó, bolo alimentar, ok? Bolo alimentar, movimentos peristálticos, beleza. Chegou, então vai empurrar esse alimento, tá? Bom, aí quando esse alimento, né, se envolve com suco gástrico, que é nada mais do que o ácido clorídrico mais as enzimas, então a gente vai ter, né, a ação química também. Então, o segundo local que nós temos uma ação química no estômago. Primeiro boca, segundo estômago, tá? Olha lá então, ó, suco gástrico, tá? Suco gástrico então contém um ácido clorídrico, uma ação então antimicrobiana, isso é importante, tá? Não é simplesmente para ativar as enzimas, além de ativar as enzimas, ok? Depois, ó, as proteínas são quebradas em peptídeos. Eu não me lembro o que é peptídeo. Peptídeos são unidades, né? Ou subunidades que formam as proteínas, e os peptídeos são formados por aminoácidos. Eu poderia colocar aqui direto proteínas em aminoácidos, mas não é verdadeiro, tá? Porque aqui nós não temos a quebra. Vamos lá. Vamos supor que uma proteína tivesse 1000 aminoácidos, tá? E aqui a gente quebrou em 100, de 10 em 10, tá? Então, de 10 em 10, não sei, né? Então, de 10 em 10 a gente quebrou. Então, esses 10 aminoácidos juntinhos a gente chama de peptídeos. Para depois, lá no intestino, ser quebrado de novo. Aí sim, aminoácido. Então, esses peptídeos serão quebrados em aminoácidos, aí sim, para serem o quê? Absorvidos pelo intestino. Bom, aqui a gente tem, então, a enzima principal é a pepsina, tá? A pepsina é a enzima que atua no estômago, no suco gástrico, transformando as proteínas em peptídeos, ou aminoácidos, como quiserem, tá? Só que aqui tem esse esqueminha, ó. Olha só. Então, ó, agora tu não engoliu nada, tá? Então aí no teu estômago tu tem o pepsinogênio, ok? Então lembra aquela história que a gente viu até da coagulação? Lembra da coagulação? Lembra ou não? Não lembra? O mecanismo de coagulação que tinha lá. Lembra ou não? Precisava de vitamina K, cálcio e tromboplastina. A gente precisava desses 3, entre aspas, ingredientes. Cálcio, vitamina K e a tromboplastina liberada pelas plaquetas ou trombócitos. Ok? E a tromboplastina transformava o quê? Protrombina em trombina, que fazia o óleo fibrinogênio ser transformado em fibrina. Fibrinogênio, pepsinogênio, tá vendo? O fibrinogênio era inativo, aqui o pepsinogênio também é inativo. O que ele precisa para ser ativado? Primeiro, do estímulo e a liberação de quem? Do ácido clorídrico. Então, tá vendo que o pH é que vai transformar o pepsinogênio em pepsina? Então, se não tivesse, a pessoa não produzisse ácido clorídrico, o que ela não faria? Ela não faria essa transformação aqui, ó, tá? De pepsinogênio em pepsina. E aí, consequentemente, aqui ela não teria, né, a transformação de proteína em peptídeos. Tá vendo, ó? Olha como é que são as células. Desculpa, as glândulas, né? Na parede do estômago. Então são glândulas. Lembra que tem um tubo? Lembra que eu falei para vocês? Toda glândula que tiver um tubo, ela vai ser uma glândula exócrina.
tá? Bom, se vai ser anfíclina, se vai ser, como é que é? Holócrina, apócrina, merócrina, aquelas outras classificações que nós vimos, não nos interessa. Mas que ela vai ser exócrina, ela vai. Porque ela vai lançar o quê? Ela vai lançar sua secreção em uma cavidade. Então, olha ali, ó. Liberou o pepsinogênio. Ok. Liberou o HCl, ácido clorídrico. Ok. Então, esse pepsinogênio vai ser transformado em pepsina. Essa imagem é legalzinha, eu gosto dessa imagem aqui. Ela resume bem, né, o que acontece. Fala. Eu fiquei com dúvida ali no início que tu falou da Sim. formação do quimo. Da formação de quê? Do quimo, não sei falar. Tá. Não é o suco gástrico, é o quê? Eu não entendi. O quimo é quando tá o alimento, tá? O alimento que veio lá pela deglutição, chegou no estômago, tá? Aí pegou o alimento, misturou com o suco gástrico. Então, alimento mais suco gástrico, que é composto de ácido clorídrico e da pepsina, aí a gente chama de quimo. Tá? Tranquilo aqui? Dúvida aqui? Não pode ficar então, tá? Então, ó, vamos dizer assim, ó, molécula inativa, pepsinogênio. Molécula ativa, pepsina. Quem é que transforma o pepsinogênio em pepsina? O HCl. Na verdade, olha aqui, ó, quem transforma. Olha aqui para baixo, ó, o pH. O pH transforma. Se tu não estiver comendo nada, o teu pH do estômago pode gerar em torno de 4, 5. Agora, por exemplo, 4, 5. Tu começar a mastigar um chiclete, ele já vai começar a acidificar. Então, de 4, 5, ele vai baixando 13,8, 13,7, 13,6. Porque aí vai sendo, tu vai, né, conforme tu vai engolindo a saliva, ele vai dando sinais e tu vai liberando, então, o ácido clorídrico. Ok? Bom, então o que a gente tem aqui? Intestino delgado e intestino grosso, seguindo, né, a ordem do nosso sistema digestório. Então vamos lá, ó. Intestino delgado, tá? Que é essa parte aqui do meio, tá bem? Então, ó, absorção de nutrientes e produção do suco entérico. Tá? Já aqui de cara nós já temos as funções. Tá? Bem importante essa imagem aqui, esse slide, tá? Que aí já nos define basicamente, claro, depois a gente vai ver detalhado. Ó, e aqui o intestino grosso, reabsorção de água, e presença de bactérias simbiontes, ó, que vivem lá no nosso intestino, produzem vitamina K e B12. Tá bem? Então, função realmente, tá? Aqui, absorção de nutrientes, aqui eu digo intestino delgado, tá? Absorção de nutrientes e produção de suco entérico para continuar a digestão. Depois, o que a gente tem aqui? Função do intestino grosso, a reabsorção de água, ponto. Porque isso aqui não é função, tá? Presença de bactérias. Aí tu diz assim, produção de vitamina K e B12. Não é do intestino. Concorda comigo? Toma cuidado com isso, tá? Não é função do intestino. Isso é a cara do Enem. Te dá um texto dizendo que nós temos várias milhões de bactérias intestinais, na flora intestinal, blá, 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 que algumas produzem vitaminas, né, em quantidades muito pequenas, não sei o que, não sei o que. E aí perguntar, quem é a função disso? Ou qual a função do intestino grosso? Aí tu viu lá, produção de vitaminas. Não é do intestino grosso, e sim das bactérias que estão no intestino grosso. Isso já foi até questão de prova já, tá? Bom, e aí nós temos, né, duas glândulas anexas. Essas aí o bicho pega. Essas aparecem, vira e mexe já. A Duda tá aí ainda? Tá aí? Tá aí. A Eduarda Rodrigues sempre pergunta, isso cai? Cai. Isso aí é o que mais cai de intestino grosso. Tá? Se a gente for pensar em... Desculpa. Isso é o que mais cai de sistema digestório se tu for pensar em Enem. Se tu for pensar, por exemplo, em vestibulares, tu tem que entender o quê? Que pH e que enzima é produzido em que local e é liberado em que local. Vestibular é isso, tá? Que enzima é produzida aonde com qual pH. Ponto. Tá? E atua em qual substrato. Vamos lá, amilase salivar, pH 7, glândulas salivares, né? Beleza. Atua no amido. A pepsina, pH 2,5, 3,5, atua em proteínas. Ok? E aí eles põem assim, tu engoliu um pedaço de carne, que eles adoram, um sanduíche. Aí se perguntam, onde é que é digerido o pão? Onde é que é digerido o presunto? Onde é que é digerido o queijo? Não faz essa cara, porque é assim que eles vão te perguntar. Porque aí eles vão contextualizar isso aí.
tá? Então, ó, a gente tem o fígado, tá? E o pâncreas, só que agora a gente não vai falar de insulina e glucagon. A gente vai falar, olha aqui, ó, ó. Jogou no intestino delgado. Então, nessa parte aqui que a gente chama de duodeno. Olha as glândulas aqui, ó, exócrinas. Lembram dessas aqui? Ah, as ilhotas de Langerhans, ó, que até a Eduarda tinha me perguntado, Araújo, ó. Ah, mas não entendi. Então tá, vamos lá. Ó, joga aqui diretamente no sangue. Se joga no sangue, é endócrina. Se joga num tubo que cai numa cavidade, é exócrina. Tá? Então a gente vai agora frisar ou dar ênfase, né, para a parte exócrina. Já o pâncreas, desculpa, o fígado, né, que fica do lado direito aí do corpo, o que nós vamos ter? Né, nós vamos ter ele produzindo agora de interesse especificamente para a digestão, nós vamos ter a bile, que vai ficar armazenada na vesícula biliar. Tá? Tá vendo, ó, como eles se juntam aqui, ó, o ducto que vem do pâncreas com o ducto que vem do pâncreas com o ducto que vem do fígado. Tá? Então vamos lá, ó. Bile, né? Aí, ó, digestão química, né? Duas funções básicas. Primeira dela, desintoxicação. Tá? Isso é extremamente importante. Então, ó, produtos resultantes do metabolismo de diversas drogas, incluindo medicamentos, tá? Excesso de colesterol, bilirrubina. Quem não sabe o que é bilirrubina é o que sobra quando a gente degrada as hemácias velhas, ok? As hemácias que vão ser destruídas. Como assim? Qual parte? Aquela parte ali faz exocitose. Volta um slide. Aqueles negocinho roxo. Ah, não. Os roxos aqui, esses aqui? Uhum. Esses aqui é as glândulas endócrinas. Não é, isso aqui não é digestão, tá? Isso aqui é uma glândula. Ó, parei. Cadê o... Ah, aqui. Isso aqui é uma glândula, isso aqui é outra glândula, isso aqui é outra glândula, isso aqui é outra glândula. Isso aqui são glândulas endócrinas. Ah, não, tipo, não sabe o que eu tava achando? Que como ia pro sangue fosse Isso. tipo um resíduo. Não. Aqui eles vão produzir os hormônios. É aqui que é produzido. Cadê, tia? Aqui. Ah, olha aqui, ó. Aqui que é produzido a insulina e o glucagon, nessas, vamos dizer assim, nessas roxinhas. Nessas outras aqui são produzidas o suco pancreático. Tá? Oi, Elton. Fala. Aquelas células ali que tu falou agora, que tu acabou de mostrar pra Nalanda, as ilhotas, elas são, é misto, esqueci coisa aí, esqueci de falar, qual é o nome da palavra? Mista ou anfícrea? Não é mista pelo, tipo, porque vai coisa pro vaso sanguíneo e depois pros ductos. Tá, beleza. Aí o pâncreas como um todo, sim. Por quê? Tá, eu achei. Isso aí. O pâncreas é uma glândula mista ou anfícrea, tá? O pâncreas como um todo. Por quê? Porque tu tem a parte endócrina e tu tem a parte exócrina. A parte exócrina é essa aqui. A parte endócrina é essa aqui. Então ele tem os dois tipos de secreção, entende? Ele tendo os dois tipos de secreção, então a gente chama ele de mista. Aí sim. Tá? Sim, é só o pâncreas mesmo, não são as ilhotas que... É o pâncreas mesmo. É o pâncreas. As ilhotas é a parte, vamos dizer, endócrina. E essas outras glândulas aqui, ó, amarelinhas, tá? É a parte exócrina. Tá, entendi. Tá? Então, beleza. Ó, então, desintoxicação, tá? O excesso de colesterol, por isso que muita gente que tem muito colesterol no sangue começa a ter problemas hepáticos, né? Problemas no fígado. Tá? Como, por exemplo, cirrose. Isso pode causar cirrose, o excesso de colesterol. Então, nem sempre, por exemplo, uma cirrose é causada por causa de bebida. Pode ser causada por tratamentos prolongados com medicações, pode ser porque a pessoa teve muito tempo colesterol alto, né? E assim por diante. Bom, então, olha só, a partir dos seus sais biliares promove a emulsificação de gorduras. O que é emulsificação de gorduras? Antes da gente ir adiante. O que seria emulsificação? Vou dar um chutezinho. Tipo, a quebra, assim, Quase. Ainda não quebra, mas prepara para quebrar. Lembra daquela gordura ontem da picanha? Então, quando tu mastiga ela, tu faz isso aqui com ela, né? Com aquele pedaço que era assim, tu faz assim. Então, quando tu abre, né, vamos dizer, aquela estrutura que a gente vê da gordura, tá?
tu abre ela, né? Tu mastigou mecanicamente, fisicamente, tu abriu ela, beleza. Então tu vai facilitar o quê? A ação das enzimas. Só que aí o que acontece? Como é que a gente classificou os lipídios, inclusive em relação à água, né? Eles não são solúveis por quê? Como é que a gente chama a molécula de um lipídio? Molécula hidrofóbica, não é? Hidrofóbica. Por que ela é hidrofóbica? Porque ela não tem afinidade, tá? Mas por que ela não tem afinidade? Lembram? O que ela não tem, que a água tem, inclusive, 2 polos. As moléculas de lipídio, elas não são apolares? Sim ou não? São ou não são apolares? São, né? Não. Beleza, são apolares. Se elas são apolares, elas não reagem com nada. Elas não têm nenhuma ligação, vamos dizer assim, uma livrezinha. Eu te pergunto, um elemento químico, no estado dele normal, sem valência nenhuma, vamos lá, o sódio, Na, ele tem atração por alguém? Família 1A, ou 1, como vocês quiserem. Ele tem atração por alguém? Não, né? Agora, se tu me disser assim, ó, Na+, o que esse mais quer dizer? O que esse cátion? Quando tu chama um elemento químico, um átomo de cátion, o que tu quer dizer com isso? Ou de ânion, tanto faz. Tá ganhando, tá perdendo? Perfeito, não é isso? Não é isso que quer dizer? Ou seja, ele tem o que completar, ou ele precisa se completar, ele precisa doar, ele precisa receber, não é assim? No caso dele, ele tem um elétron na última camada. Então, se ele doar esse elétron na última camada, alguém receber, beleza, eles fazem essa relação NaCl, cloreto de sódio. Ah, o Cl está lá na 7A, ou 17, tem 7 elétrons na última camada. Para se completar a segunda teoria do octeto, ele precisa receber 1. Tu tem um outro louco lá do outro lado que precisa doar 1. Então, tu doa 1, o outro recebe e vivem felizes para sempre. NaCl. Ah, uma ligação iônica. Tô errado? Pessoal aí que faz química aí. Ah, então, tá vendo? Ué, mas o pessoal faz química, tem que saber essas coisas. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Então, vejam comigo. Aí, olha só. O que eu tô fazendo com a emulsificação, Manuela? Acorda. Ah, o que eu tô fazendo com a emulsificação? Olha aqui. Leiam aí para mim. Leiam, não precisa ler alto, mas leia aí para ti. Ó. O que é isso aqui? Sais. Eu estou dando sais para a molécula. Ou seja, eu estou fazendo aquela molécula que é apolar ficar o quê? Polarizada. Eu estou fazendo ela ficar polarizada. Por quê? Porque aí ela vai poder reagir. Reagir com quem? Com a enzima. Porque senão a enzima também não vai reagir com ela. Entende? Lembra da história que eu contei do shampoo? Shampoo sem sal? Ah, que não deixa as pontas duplas e não sei o que mais. Lembram? Para tirar a oleosidade do cabelo. O cabelo fica lindo, maravilhoso. Mas fica o quê? Uma gosma só. Porque se não tem sais, não reage com oleosidade. Se não reage com oleosidade, tu não limpa. Tu entendeu? Esse é o shampoo sem sal. Ele deixa cheirosinho, deixa não sei o quê. Mas limpar da oleosidade do couro cabeludo, não limpa. Perfeito? Agora, se tu utilizar um shampoozinho lá, mais meia boca, não sei aqueles caros, não sei o que, parará, tu vai o quê? Tu vai dar sais, e esses sais vão reagir com aquela oleosidade do couro cabeludo, que vão fazer com que tu tenha o quê? A liberação ou a reação com a água, e aí quando tu enxaguar, aquilo vai embora, aquela oleosidade vai embora do cabelo, vai embora. É isso. Olha o que os sais biliares vão fazer. Vão emulsificar, ou seja, vão preparar as moléculas de lipídios para reagir com as enzimas, para que ela tenha um... Lembra que a enzima é específica? A gente já conversou sobre isso, modelo chave e fechadura. Ah, então, o que aconteceu? Se elas não tiverem um local específico para se fusionar, para reagir, que a gente chama de sítio ativo, que é aquele modelo de encaixe, se elas não tiverem isso nos lipídios, elas não vão conseguir quebrar os lipídios.
Então, eles precisam que algo faça antes delas agirem. Por isso que a bile é lançada antes, no duodeno. E tu vai ver que na sequência a gente vai ter o quê? As lipases. Então, lá do pâncreas está vendo a lipase. Lipase vai ser a enzima que quebra lipídio. Lipase pancreática. Faz ou não faz sentido? E aí tu vai ter o quimo, aquele que a Lara tinha perguntado, ó, o quimo, aquele que já é a mistura, agora recebe mais mistura. Por isso que o estômago não faz assim, ó, Lara. Entendeu? Empurra tudo de uma vez só. Ele vai liberando aos pouquinhos o alimento. Para quê? Para que vá se liberando também suco pancreático aos pouquinhos e bile aos pouquinhos em cada alimento que vai passando do estômago para o intestino delgado. E eles vão recebendo essas duas secreções, bile e suco pancreático. Olha só. Olha o que tem de cara no suco. Fala. Elton, Fala. só antes de tu continuar, eu não entendi muito bem a desintoxicação. Desintoxicação, peroxissomos. Ingere os alimentos e ele meio que desintoxica. Vamos lá. O que nós vamos ter desenvolvido nos hepatócitos, é o nome das células do fígado, tá? Então, o que a gente vai ter bem desenvolvido lá? 2 organelas, em grande quantidade ou, né, bem desenvolvido. Retículo endoplasmático liso, tá? E peroxissomos. Retículo endoplasmático liso, por quê? Porque é o cara responsável pela desintoxicação das células, tá? Peroxissomos, por quê? Porque os peroxissomos são responsáveis pela degradação, não desintoxicação, degradação de moléculas orgânicas. Então, vamos lá. Então, se eu tomo, por exemplo, uma medicação, sei lá, um xarope, uma aspirina, ok? Eu tenho o quê? Ela vai fazer o efeito dela, etc, etc, e vai ter o quê? Restos metabólicos daquela aspirina. Esse resto metabólico, não pensa que assim vai cair na minha corrente sanguínea e vai sair pela urina. Não é assim que funciona. Ela primeiro vai passar no fígado, vai ser quebrada. Se é uma parte orgânica, uma molécula orgânica, responsabilidade de quem? Responsabilidade dos peroxissomos, em degradar e tornar aquilo menos tóxico. Se é uma substância química tóxica, como por exemplo o H2O2, que o peroxissomos produz na degradação, que é a água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, então tu vai ter o quê? Tu vai ter o próprio peroxissomos fazendo a quebra daquilo ali. Por isso que a gente diz, ele desintoxica. Não, porque ele produz aquilo ali, mas ele mesmo resolve com a catalase, que é a enzima que atua dentro dos peroxissomos. Agora, se a gente vai pensar numa droga, vamos lá, cocaína, uma droga, vamos dizer assim, mais pesada, tipo crack, LSD, depois a gente vai saber o ácido lisérgico, né, que até é produzido por alguns fungos. Então, essa substância, quem é que vai tomar conta? O retículo endoplasmático liso. Fazer o processo de desintoxicação. Vamos lá, excesso de gordura. Quem é que vai trabalhar muito lá no teu fígado? Peroxissomos. Porque é uma molécula orgânica, colesterol. Quem é que vai trabalhar muito? Peroxissomos. Porque ele vai tentar degradar essa molécula complexa e aí vai produzir sempre o quê? H2O2, peróxido de hidrogênio. Só que muitas vezes é tanta quantidade de gordura que o Eltinho lá come que o fígado não dá conta. E isso vai causando lesões permanentes, que é o que causa cirrose. Começa com o que a gente chama de esteatose hepática, começa uma fibrose, como se fosse estrias no fígado, e depois evolui para partes que literalmente morrem no fígado e aí compromete todas as funções dele. Ficou claro, Duda? Ou compliquei ainda mais? Não, agora eu entendi. Mas tu tá vendo? Ó, o que eu sempre puxo, né? Eu tô sempre brincando até quando ela não tá em aula. Mas fica gravado mesmo, depois ela vê. Que a Duda sempre me pergunta, a outra, a Eduarda Rodrigues, tá? Então, que ela sempre pergunta, Elton, como é que isso cai? Isso cai. Tá vendo como pode cair essas 2 organelas? Olha o que eles vão te puxar. Eles vão puxar uma função de organela. Isso é cara do Enem, tá? Eles vão te puxar uma função de organela misturada com a digestão. Ou misturada... Vamos lá. Imagina o cara dar uma história. Eles não vão fazer isso, tá? Quer dizer, acredito eu que não. De agrotóxicos nos alimentos. Porque tu sabe que esse ano foram liberados agrotóxicos, né? Uma série de agrotóxicos que há muito tempo são proibidos no mundo todo. Aí só no Brasil liberaram. Tá? São 12 tipos de agrotóxicos. São altamente cancerígenos. Tá?
Beleza. Aí imagina que eles contam uma história, né, dos agrotóxicos, que vindo nos alimentos, nos vegetais, e as pessoas vegetarianas que não comem alimentos orgânicos sofrem mais com esses tipos de câncer. Imagina que é uma história assim, estou inventando aqui agora, tá? Óbvio que se elas não comem esses alimentos orgânicos, elas estão realmente mais suscetíveis a desenvolver esse tipo de câncer, porque a alimentação delas vai ser embasada somente nesses alimentos que porventura estão se utilizando desses agrotóxicos, ok? Tá? Sem ser orgânico. Beleza. Bom, e aí te pergunta assim, quais organelas do fígado dessas pessoas, desses naturistas, etc, 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 tá? Estariam trabalhando mais, ou maior atividade. Quem é que vai quebrar esse elemento orgânico? Primeira coisa, quem é que faz desintoxicação? Retículo endoplasmático liso. Quem é que faz quebra de moléculas orgânicas? Peroxissomos. É assim, entende? Então eles te dão um confete, entendeu? Serpentina, uma cortina, para te perguntar a função de duas organelas, que na verdade é direta. Se tu tirar todo aquele contexto, pega assim, ó, tu pega lá, molécula orgânica, agrotóxico, é tóxico, agrotóxico, é tóxico. Se é tóxico, é desintoxicação, ponto final. Aí tu vai ver fígado, e quem é que faz isso dentro das células do fígado? Retículo endoplasmático liso. Ponto. Acertar essa questão, vai para a próxima. Entende? É que a gente gosta daquela coisa, o textão, me atrapalhei no texto. Hoje mesmo, uma pessoa me mandou uma mensagem, não vou dizer quem foi, né? Por que que não sei o que? Não era bem assim, mas era quase isso. Por que que esse aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que? Aí eu já comecei a rir sozinho, assim, aí eu já ia botar a carinha rindo para responder, só que aí depois as pessoas dizem que eu fico debochando, né? E era assim, nem responde, sou uma bobada. Olha só, a resposta da própria pessoa antes de eu responder, sou uma bobada, pedi é incorreta. Eu, tá. Aí só botei legalzinho, né? Tipo, entende? A pessoa, claro, na cabeça da pessoa, que eu não vou dizer quem é, tu tava certo. fala, mas só pelo jeito que tu tá falando, é óbvio que ela era, tipo assim, então, sem dúvida. Então, aí o que acontece? Entende? Tipo... que não é nada. E aí eu sei que, por exemplo, assim, ó, sabe? Aí porque assim, ó, aquela questão, aí assim, ó, a gente não pode perder essas questões, entende? É o caso de dizer assim, ó, olha, não falei nada, mas pensei comigo, né? Atenção na pergunta. Claro, no Enem não vai vir incorreta. Acho que até vestibulares não têm vindo mais pedindo a incorreta, né? Então, quer dizer, é menos uma coisa, na lambda, menos uma coisa para a gente se preocupar, entende? Então, mas antigamente, quando vinha incorreta, eles ainda eram obrigados, né, a botar em negrito e a sublinhar. Hoje nem isso eles fazem mais. Deixa eu ver aqui. Imagina os papos, hein? Tá louco. Ó, tranquilo, então? Agora, ó, voltando, ó, suco pancreático, olha ali, ó, contém bicarbonato. Para que isso acontece? Tá ali do lado, tá? Neutralização do pH. Mas o que é isso? O que significa isso, na verdade? Tá. Aí todo mundo finge que não é com vocês, tá? Eu tô dando aula para as paredes aqui, para samambaia, para pimentinha. Tô dando aula para as plantas. Tá. Eu vou supor, não é porque o bicarbonato reage com o ácido e aí neutraliza? Beleza. Não é isso? Por quê? Porque o quimo, né, o que está vindo do estômago está vindo muito ácido. Ok? E aí o nosso intestino não tem uma proteção contra esse ácido. O estômago tem. Né? Então, inclusive é tipo um mousse, é tipo um gel. Não sei se vocês sabem, mas no interior, hoje até me mandaram uma foto de um almoço aí, né, um mocotó fervendo, coisa linda. Aí o que acontece, ó, naquela volta daquele mocotó ali, antes, né, de limpar, bonitinho e tal, o que tem lá? Tem tipo um gel que nos protege da corrosão, né, que o ácido clorídrico poderia ocasionar. A gente tem isso no estômago. É chamada, né? É chamado de mucina gástrica. O mocotó é real mesmo, o mocotó é real. É chamado de mucina gástrica. Entende? Ó, mucina gástrica, é como se fosse um mousse, que fica ali tipo um gelzinho na volta do estômago. Nos protege. Por que eu tenho gastrite? Por que eu tenho um problema X? Por que eu tenho um problema Y? Porque justamente, em alguns casos, ele vai falhar, ou tu vai produzir ácido clorídrico demais que ele não vai conseguir proteger. E aí, olha só, quando passa para o intestino, a gente não tem essa proteção.
E aí tu começa a ter que ter alguma adaptação para elevar esse pH. Então, veja bem, com essa reação do bicarbonato, né, e essa neutralização do pH, o pH ali de 2,5, 3, sobe para 8, 8,5 às vezes, até mais. Isso tem que ser muito rápido, tu entende? Porque se demorar muito, corrói o teu intestino e fura o intestino, literalmente. Tá? Aí na sequência, ó. Olha, NaHCO3, tá? Reagindo com quem? Com ácido clorídrico. Olha lá o que ele forma. NaCl, famoso sal de cozinha. CO2, olha os gases aí, já iniciando. Tem outros que vão ser produzidos ao longo da decomposição do alimento. E água. É importante, lembra? É sempre importante ter água nas reações. E pode ver, ó, ele é gasoso. Não pense que ele vai sair pela tua pele, tá? Saiu o gás carbônico aqui do intestino. Não vai ser assim, tá? Ô, Elton. Fala, bonito. Mas ele depois ele não faz ácido. Ao longo do intestino? Tipo, tem o reagente e tem o produto. Tá, os produtos... No produto não sai ácido ou sai ácido? Não, sai, ó, sal, o CO2 e a água, tá? Aqui tá o ácido e aqui tá o bicarbonato. Entendi. Tá? Aqui nesse caso de sódio. Ok? Então, o que a gente tem aqui, ó? Tu vai ter... Então, pensa, como é que é o nome dessa reação? É reação de Arrhenius, não é? É Arrhenius, né? Eu acho que é. Aonde tu tem, por exemplo, olha a cara dos outros, eu fico tudo olhando com umas caras. Assim, a reação É que, tipo, a Vivi ensinou pra gente na aula passada que, tipo, quando é ácido tinha H na frente, entendeu? Sim. Aí eu não vi, por isso que eu perguntei. Aqui, não, no reagente, no produto. No produto? Elton, isso daí não vai importar, tipo, essa parte do produto, do reagente não vai importar, eu acho. Porque depois, o que adianta? O que importa é o que vai formar, Elton. Será? Eu acho que sim, né? E se eu te perguntasse assim, ó, se eu te desse, tipo, por exemplo... não vem com essas tuas perguntas difíceis. Não é difícil. Como é que não vai importar? Entendeu? Assim, ó, para eu saber os meus produtos, eu tenho que saber os meus reagentes e vice-versa. Porque se eu te desse assim, ó, esses aqui são os produtos de uma determinada, de uma determinada reação. Como é que eu vou saber de onde é que eles saíram? NaCl, CO2 e água. Se eu te desse só essa parte aqui, Nalanda, ó, só os produtos, tá? Eu disse assim, ó, esses aqui são os produtos de uma reação. Eu entendi, Elton. Então beleza. Tipo assim, aí uma lei de Hess que mudou todos e eles se misturaram, tá? Eu entendi essa parte. Entendeu? É assim, não é, a gente não pode levar nem muito para um lado, nem muito para o outro, entende? Claro, não tem que meter na química aí, mas, tipo, até onde eu sei, tanto é que isso aqui é chamado de equação de Arrhenius. Por quê? Ou reação de Arrhenius. Porque aí eu tenho o quê? Eu tenho uma base reagindo com ácido, eu formo sal e água. Arrhenius? Claro que é Arrhenius. Tenho certeza, pode procurar aí na internet aí. Ó, de novo, um elemento básico com ácido forma sal e água. Reação de Arrhenius. Deixa eu saber que isso, cara. Dava aula disso aí no cursinho. Só dessa parte, né? Que é fácil. Então, olha aqui, ó. Enzimas do suco pancreático, tá? Aí agora a galera surta. Tudo isso, calma, cara. Vai pelos nomes. Entendeu? Vai pelos nomes. Então lá, tripsina, quimiotripsina. Adivinha quem que elas vão atuar? Deixa eu ver se tem aqui do lado. Não. Tem aqui? Tem. Ó, então olha aqui, ó. Tripsina e quimiotripsina. Já vou te avisar. O que te lembra? Piscina. Piscina. Pecina. Quebra o quê? Proteína e peptídeo, né? Então, piscina. Olha lá, ó. Olha a piscina. Olha que barbada. Tripsina e quimiotripsina vão atuar em quê? Em proteína também. Olha que difícil agora. Lembra aquele amido que não foi quebrado na boca? Mas continua vindo, vindo no bolo alimentar. Tá vendo que eu não tô chamando nem de quimo, nem de quilo, Lara? Porque não faz diferença. O que nos interessa é bolo alimentar. Então, continua vindo aquele amido lá, que eu mastiguei aquele pedacinho, aquela batatinha frita, né, sem sal. Não, apesar que o Teteu não tá aí hoje. Sem sal, não sei o que e tal, com sal, pronto.
para levar a pressão lá em cima, todo mundo morrer com AVC. Olha aqui, ó. Aí o que acontece, ó? Eu tenho uma amilase pancreática, tá? Essa amilase pancreática vai atuar no amido. Amido que não foi todo digerido ou que não foi todo quebrado, como tu preferia a expressão, lá na boca. E aí depois, olha só, lipase. Adivinha o que ela vai fazer? Vai atuar em quem? Lipídio. E a nuclease? Essa é difícil. No núcleo? Não, né? Nos núcleos não, né? Vai atuar onde? Nos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, se tu comeu, por exemplo, uma alface, e aí imagina, né? Que, por exemplo, tá lá o material genético da alface. Ok? E aí, o que tu faz com o material genético da alface? Tu incorpora ele ou tu quebra ele para utilizar os pedaços? Quebra, né? Imagina se tu incorporasse, né? Bom, pensar que os goleiros do Grêmio têm mão de alface, né? Os goleiros do Inter também, não fico longe, tá? Então lá, os caras chutam, as mãos parecem sei lá o que aquilo, tá? Então, só para você ter ideia, então o que acontece? Precisa ser quebrado. Então tu tem que ter uma enzima específica. Tá vendo? Ó? Tem uma enzima para cada um, com exceção de quem? Água, sais e vitaminas. Lembra o nosso primeiro slide? Sais, água e vitaminas. São os únicos que não são quebrados. Todas as outras moléculas podem ser quebradas. Não lembro desse slide? Vou ter que voltar lá. Vou ter que voltar lá. Sim, eu lembro que tu falou que são as moléculas inorgânicas, não sei o que tu disse, que não são coisadas lá, tu falou. Tchan! Olha quem apareceu aí. Absorvidos diretamente. Lembram? Água, sais. Eu aponto aqui como se vocês estivessem enxergando eu apontando o negócio. Com o dedo. Saudade de uma sala de aula. Ó. Feito aqui. Ok? Então, ó. Tripsina, quimitripsina, juntamente com a pepsina no estômago, proteína, tá? Amilase pancreática, juntamente com a amilase salivar ou pitialina, amido. Lipase, somente lipídio. Só aqui vai ter a produção de lipase, tá? E nuclease, mesmíssima coisa. Agora a gente vai aqui, ó. Substratos, proteínas. Tchã, 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 tchã. Olha que coisa linda. Tchã, 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 tchã. Pô, que é mais barbada do que isso, Lara? Olha só. Sou demais. Olha aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Proteínas, tá? Tripsina e quimitripsina de novo, em peptídeos. Ok? Amido, amilase agora pancreática e maltose. Lipídios, lipase, ácidos graxos e glicerol. E, por último, ácidos nucleicos, né? As nucleases vão transformar em nucleotídeos. Tranquilo? Esse esquema é legalzinho, né? Isso aí é daqueles que tu imprime, assim, põe em algum lugar, é pendurado, pescoço, sei lá. Fala. Aqui, quando fala dos nucleotídeos, é o mesmo nucleotídeo que a gente fala do nosso DNA lá na genética. É os próprios que a gente está falando, por exemplo, assim, ó, vamos lá, de novo. Podia ser uma alface, podia ser um pedaço de... Mas a gente usa esse. Claro. Mas a gente usa esse nucleotídeo para construir os nossos nucleotídeos. Isso aí. De outros seres. De outros seres. Olha a cara da Duda, chegou a levar um susto. Entende? Então, por exemplo, hoje, obviamente, vocês, eu... Ô, Elton, é que eu nunca pensei, tipo assim, eu vou usar os nucleotídeos de uma alface pra, tipo, ser eu, entendeu? Pra produzir a renovação das tuas células aí, dedão do pé, a unha que tu cortou, o cabelo que tu cortou e lá no bulbo ela tá produzindo, depois ela vai morrendo para produzir a proteína do cabelo. Por isso que falam que a alimentação boa ajuda a crescer cabelo. Não, a alimentação boa ajuda tudo. Entende? Ajuda tudo, ajuda o corpo, ajuda a mente, ajuda uma série de outras coisas. Então, por exemplo, hoje tem teorias, né, aí relacionadas tanto à física quântica, como, por exemplo, tu não comer outros animais, porque assim, aí tem a questão também, constituição, e tem explicação genética para isso. A genética dos bichos, hoje tem no Netflix, o nosso corpo, o corpo humano, tem uma série,
eu tô tendo horas, só que assim, eu quero sentar e ver ela assim, tipo, Eu no final de semana. também. Mas vai ter que ser um final de semana assim de chuva, entendeu? Que aí eu sento e vejo, né? Sento não, deito, né? E vejo assim todinho, porque eu gosto de pegar séries e ler todinhas. Então, que trata muito disso. E lá também tem uma, eu não sei o nome é em inglês, tá? E aí não é muito meu forte. Mas também tem uma que fala sobre a alimentação mundial. Que aí tem todas essas críticas aí. Eu já falei uma verdade mais que perfeita, alguma coisa assim. Também já falei para vocês darem uma olhadinha, que tem essa crítica do negócio do alimento dos animais. Então, isso a gente sabe hoje que altera o funcionamento das nossas células. Então, quanto mais, vamos dizer assim, natureba, isso, entendam, não é pejorativo, tá? Quanto mais natureba for a tua alimentação, mais saudável é o teu corpo. Isso quer dizer que eu vou morrer com 100 anos? Não. Pode ser que tu morra do infarto, porque tu tem um problema de má formação congênita do coração, entende? Sei lá. Não é, mas é, Duda. Só estou dando um exemplo, entende? Então, são essas coisas assim. Tipo, mas quanto mais natural... Eu teve uma época, posso falar para vocês, quando eu tive essa mudança de fazer meditação, de começar a correr, de fazer uma série de outras coisas, tive uma mudança, e é uma mudança assim, ó, é meio que um estado de espírito, entendeu? Que tu entra assim, que assim, ó, eu não tinha vontade de tomar uma cerveja, eu não tinha vontade de comer carne, olha só. E aí eu consegui tirar 3 vezes na semana carne, eu só comia em 4 vezes. Em compensação, quando eu comia, eu compensava. Só que como eu estava num processo de não conseguia nem comer muito, é que o Matheus não está aí hoje. Tipo assim, ó, senão, bom, vocês sabem, vocês convivem com ele, né? Então você sabe toda a modificação que ele teve na vida dele. Entende? Então eu já conversei com ele, assim, uma vez a gente conversou até em box, assim, tipo, cara, é uma mudança, entendeu? Não é só uma mudança assim, vou comer, porque tem muita gente assim, começa a fazer academia, aí põe aquelas fotos, né? Hoje tá pago, né? Tá pago o quê? Tá pagando a academia, só se for, né? Então as pessoas adoram, tá pago, não sei o quê. Tchê, mas não, tu vê que não é, como é que eu vou dizer para vocês? Não eu digo assim, não é fisiológico, entendeu? É só aquela questão de dizer assim, que tá fazendo academia para chegar no verão, se não tiver o coronga, para estar passeando na praia lá um pouquinho mais magrinho. É isso? E tem gente que faz por saúde, que faz porque aquilo ali é incorporado, porque gosta daquele exercício. Eu, por exemplo, eu tenho pavor de ir para dentro de uma academia. Pavor. E aí, quando eu fazia academia, sabe o que eu fazia? Eu botava o pé descalço, aqui, ó, e tinha que fazer isso aqui, ó, com os dedos. Era o meu exercício na academia. De fortalecer a musculatura dos meus pés e do meu tornozelo, botava umas borrachas, empurrava, outras puxava, dependendo do exercício. Todo mundo ficava olhando, os caras levantando peso, malhando as gurias, levantava a perna com peso para lá, subia escada, descia escada, e eu só ali, porque o exercício que eu precisava, para o fortalecimento que eu precisava, era esse, era de pé, tornozelo, joelho e glúteo. Por incrível que pareça, que eu tenho uma bunda, um lado da bunda maior que o outro. Desculpa, um glúteo maior que o outro. Então, aí, na hora que eu corria, dava um problema na coluna e me doía a coluna. Aí, Nicolas, depois que tu vicia... Mas, então, eu viciei na corrida, não na academia. É o que eu digo. Tem gente que vicia no jogo de futebol, tem gente que vicia, né, tipo, sei lá, nadar, surfar, entende? Cada um tem o seu jeito, né? A Duda agora malhando aí, musculosa que tá, né? Mas tem que tirar o siso ainda, né? Não pode esquecer que ela tem que tirar o siso. Não vamos esquecer disso ainda. Adiante, vamos lá. Cores de musculosa, nem sabes. Suco Não, entérico. mas o siso eu não vou tirar por agora, porque senão vai bater bem na época do Enem. Aí eu vou ir pro Enem parecendo um esquilo. Imagina depois da Não, e próxima. aí, outra, se dá algum problema de dor, alguma coisa, aí... Mas eu tenho que tirar os 4, aí o meu disse me olhou e deixa lá pro final do ano. Lá pro final do ano, lá. Mas lá não, mas só vou tirar depois do verão, depois do ano que vem. Vamos lá. Agora, suco entérico, tá? Suco entérico é produzido nas paredes do intestino delgado. Então, vamos lá. Vou começar lá da boca, hein? Retomando. Boca. Saliva, amilase salivar ou pitialina, tá? pH 7 ou aproximadamente 7. A gente nunca fala assim cravado, tá? Aproximadamente 7, pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ok? E atua no amido, transformando em maltose, ok? Fui descendo, eu alimento, né? Fui descendo, cheguei no estômago. Cheguei no estômago,
chegou o alimento, sinal para o estômago libera HCl, ácido clorídrico, e o pepsinogênio. E aí esse pepsinogênio, conforme a quantidade de HCl e o pH baixando lá para 2,5, 3,5, né? pH baixando, ele vai se tornando ácido e vai transformando o pepsinogênio em pepsina, e aí a pepsina vai atuando nas proteínas que tu ingeriu, naquela garfada lá que tu deu, tá? E aí vai quebrando proteínas em peptídeos, ok? Bom, quebrou ali o que deu o suficiente, o estômago empurrou pelos movimentos peristálticos e empurrou para onde? Duodeno, primeira parte do intestino delgado. Ali no primeiro local recebe o quê? Suco pancreático, que tem os bicarbonatos, ok? Eu costumo chamar de carbonatos, porque não é só o de potássio, não é só de sódio, tem de potássio também. Mas beleza, carbonatos, de uma forma geral. E recebe a bile. Vamos lá. A bile emulsifica as gorduras, ou seja, prepara as gorduras para reagir com as lipases que vêm do suco pancreático. Tá? Estão conseguindo me acompanhar? Tá? Ô, Elton, peraí. Isso que tu falou das enzimas que saem do suco do pâncreas e do fígado, elas agem onde? Fígado, vamos lá. Fígado não produz enzimas. Tá. Fígado libera, desintoxica o organismo e libera a bile no intestino delgado. Tá. Mas no intestino delgado, tudo isso. Porque aí o que acontece? Bem ali, ó, vamos voltar lá, não tem problema. É o que eu digo assim, ó, se entender isso aqui, cara, o resto tudo, qualquer questão ali de sistema digestório é barbado. Porque eu falei, o que pode complicar mais é isso aqui, ó, os pHs e coisa. Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Fígado e o pâncreas. Daqui vem a bile, que é liberado na primeira porção do intestino delgado, que a gente chama de duodeno, tá? E daqui vem o suco pancreático, produzido, ó, nessas glândulas, que tem os canais, que vai liberar junto com a bile aqui também. Tá bem? Então, recebe junto tanto a bile como os ductos pancreáticos. Dos ductos pancreáticos, né? O suco pancreático. Então, tudo isso é jogado ao mesmo tempo quando o alimento passa para o intestino. Tá? E aí a gente tem o quê? Ó? Vamos lá, continuando, ver se vocês conseguem me acompanhar aí. Então, ó, recebeu a bile, tá? Emulsificou as gorduras que tu ingeriu. Recebeu os carbonatos, elevou o pH. Liberou a lipase. A lipase já começa a agir nos lipídios, né? Porque já tá as gorduras ou estão sendo emulsificadas. Recebeu as nucleases, então aqueles materiais genéticos que tu ingeriu, da carne, da alface, do milho, sei lá, do que tu comeu, do cachorrão, sei lá, vão sendo também quebrados, tá? A amilase pancreática agora também começa a quebrar o amido que porventura tu ingeriu, o que não foi quebrado lá na boca. E por último, quem é que tá faltando? As outras duas. A quimio e a quimiotripsina, né? E a... Putz, me esqueci. Tripsina. A quimiotripsina e a tripsina vão atuar em quem? Nas proteínas, fazendo, então, continuar a quebra Ô, das... Elton. Fala, bonito. Tá, deixa eu ver se eu entendi. A digestão de gordura ocorre a partir do duodeno, onde é tipo uma mangueira. Que vai liberar tanto a secreção... Vai liberar lipase? Vai liberar a bile e as lipases do suco pancreático. Isso aí. Tá, entendi. Entendeu? Então, imagina que fosse 2 caninhos assim, ó. 2 torneirinhas, tá? 2 torneirinhas, que aí quando o alimento chega no intestino, as torneirinhas se abrem, do fígado e do pâncreas. Do pâncreas vai liberar o suco pancreático, que tem todas... vamos voltar aqui, ó, não tem problema, não temos pressa. Eu digo, tem que ficar... tá vendo? Liberei as torneirinhas. Aqui tá só o suco pancreático. Então, tudo isso aqui é liberado. Elton, mas e se não tiver material genético? Eu comi só um pão puro. Não tem núcleo, né, de células, não tem nenhum ser vivo ali. Aí eu vou te dizer, a nuclease vai ser liberada? Sim. Porque o nosso corpo ele não identifica se tem nuclease ou não, se tem amilase ou não. O que vai acontecer com ela? Ela vai seguir no nosso bolo, né? Vai ser degradada ou não, porque ela, querendo ou não, ela é o que? Uma proteína, lembra? Uma enzima, nem todas, tá? Mas a 99,9% das proteínas
das enzimas são proteínas, e aí mais ali adiante que ela vai ser quebrada também. Tá? Ela vai ser quebrada ou vai ser liberada e o nosso corpo vai produzir mais. Ô, Elton, tá, e caso não seja de gordura, no mesmo lugar também? Como assim? É porque, tipo, eu te perguntei sobre a digestão de gordura. Tá, beleza. Ah, e caso não for de gordura, tipo, for de outro alimento, sei lá. Tá, de proteína? Aham. Continua sendo ao longo ali, olha aqui, ó. Tá, então continua sendo no duodeno. Isso Depois vai... do Não, duodeno. aí vai embora. Duodeno, jejum, milho. Aí o alimento vai indo, entendeu? Ele não fica parado ali. Tá? Aonde ele fica mais tempo parado é no estômago, ok? Agindo. Tá? E depois lá para fazer as fezes no intestino grosso. Porque ao longo ele vai indo, nas famosas aquelas tripas ali que a gente fala, né, brincando. Então ali ao longo do intestino ele vai, os movimentos peristálticos vão empurrando vagarosamente esse alimento para esse alimento ir indo e sofrendo a digestão dele. Ele não pensa que assim, ele fica ali parado, tô aqui parado, recebendo um monte de enzima, tá me desmanchando e depois eu vou embora. Não, tu vai indo. Teu intestino vai fazendo as ondinhas aquelas e o alimento vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e vai sofrendo a digestão. Conforme ele vai caminhando, o estômago vai liberando mais. E aí ele vai liberando aos pouquinhos. Entendeu? Elton, Fala. termina o raciocínio das torneirinhas. Perfeito. Eu sabia que vocês iam. Então, liberei a bile. Tá? Liberei a bile. Ok? Então, a bile tá vindo de cá. Tá? Do fígado. Liberei do pâncreas. Suco pancreático. Beleza? Aí eu tenho o que no suco pancreático? A elevação do pH. Ok? A reação é aquela que a gente já conversou. Elevei o pH. A bile emulsifica as gorduras. Ok? Isso é o primeiro processo. Elevar o pH e emulsificar gorduras. Por que primeiro isso? Porque é o processo mais difícil de digestão é das gorduras. Porque precisa desse primeiro, vamos dizer assim, para esse primeiro passo, que é a emulsificação delas. Então, olha lá. Beleza. Foram emulsificadas. Vamos supor assim, já lançou bile, já lançou tudo isso aqui, que está no suco pancreático, mais os carbonatos. Ok? Elton tá ali parado ainda? Não, já andou. Entende? O duodeno tem 13 centímetros. É isso aqui. 13, 14 centímetros. É só aquela curvinha ali. Vamos lá, pegar no desenho. O duodeno é só isso aqui, só esse pedaço aqui. Tá vendo? Isso aí dá em torno de 13, 14, 15 centímetros. Isso aqui. Não é maior do que isso. Então ele recebe, aí o que tá vendo que é uma curva, inclusive, é uma curva, a gente chama de alça. Tá? É a primeira alça do intestino delgado, é o duodeno. Eu teria diferente do jejum e do ilho? Não. Histologicamente, se a gente fosse analisar isso, vamos dizer assim, histologicamente, não tem diferença. Aqui o que começa a acontecer mais aqui adiante, a gente vai ter um pouquinho de diferença, que é umas cristas, que são as dobras do intestino, aquelas microscópicas, elas são maiores para facilitar a absorção, porque aqui ainda tu não vai absorver nada, entende? Mas agora aqui no duodeno, jejum e ilho, tu vai ter o quê? Aí no jejum e no ilho, aí tu vai ter absorção de nutrientes. Aqui ainda não teve. Aqui recebeu. Então, recebi a bile, recebi o suco pancreático, o alimento aqui. Sei lá, fosse lá um pedaço de carne gorda, com pão, para ter aí tudo, né? Então, tem gordura, tu tem proteína e tu tem carboidrato. Tem amido. Bom, então o que vai acontecer? Na gordura, a bile é tua. Tá? Na gordura, a bile é tua. Primeiramente. Do suco pancreático agora, no primeiro momento, eu só quero a elevação do pH. Porque ele vem do estômago, lembra? Do estômago um pH ácido. Tá? Perfeito. Aumentou o pH, está em torno de 7,5, 8. Agora, as enzimas que foram liberadas pelo pâncreas, as enzimas que foram liberadas pelo pâncreas, estas aqui, começam a agir.
Então, por exemplo, naquele pedaço de carne, a tripsina e a quimiotripsina, que aquela pepsina foi inativada agora. Percebe? A pepsina que passou junto do estômago para o intestino, ela é inativada, porque ela só funciona no pH 2,5, 3,5. E como elevou o pH lá para 8, ela agora parou de funcionar. Perfeito. Então, continua quebrando aquele pedaço de carne em peptídeos. Naquele pedaço de pão que a gente comeu, a amilase pancreática quebra o amido em maltose. Nas lipases, nos lipídios, que agora já estão emulsificados, né? Com a ação da bile, com sais biliares. Lembra a reação dos sais com a molécula polar? Deixa a molécula polarizada. E agora ele pode reagir com a enzima. Qual enzima? Lipase. Então, a lipase começa a quebrar os lipídios em ácido graxo e glicerol. E aí, por último, os ácidos, né? As nucleases pegam esses ácidos nucleicos lá da carne, vamos supor assim, dos núcleos lá do músculo da carne e começa a quebrar nos nucleotídeos. Ficou mais claro agora? Sim? Só uma última pergunta. O duodeno é a primeira dobra do intestino delgado, é isso? Isso aí. Tá, e aí é nele que tipo, ocorre tudo isso, assim, do suco pancreático e tal. Perfeito. É aí. E a bile também, né? Isso aí. Então, assim, é como se fosse um bombardeio quando passa o alimento do estômago para o intestino. E aí, o suco entérico é quando é também no intestino delgado, porque tu falou que ele é produzido nas paredes do intestino delgado, é isso? Ao longo Mas do aí intestino. é durante a volta dele lá? Todo o resto. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Tá lá naquela imagem lá do intestino, ó. Aqui. Aqui, ó. Então vamos supor que aqui atrás está o duodeno, tá? A gente não enxerga ele. Veio aqui do estômago, o estômago estaria aqui em cima e veio para cá. Todo esse resto aqui, ó, aqui é o duodeno, jejuno, ilho, sei lá, tá? Até chegar aqui. Então todo esse resto aqui faz a absorção e faz liberação do suco entérico, tá? Ao longo de todo o resto. Menos de quem? Menos do duodeno, que a função dele é isso aí mesmo, aquela ali é de receber o que tem que receber, né? E conduzir já para o resto. Ok? Agora eu entendi. Perfeito. Então, agora sim. Todo mundo entendeu, não pode ficar duvidando disso aí. Então olha aqui, ó. Agora o que a gente tem? A gente tem o que restou, que é os produtos das reações anteriores. Então olha o suco entérico. O suco entérico vai produzir peptidases de peptídeos, lembra? A gente quebrou tudo em peptídeo. A gente não, né? O corpo quebrou tudo em peptídeo. E agora a gente precisa quebrar na unidade menor, que são os aminoácidos. Entenderam? Então, lá no estômago, quebramos em peptídeos. A quimiotripsina e a tripsina no intestino quebraram em peptídeos. Sobrou peptídeos. Agora, ao longo do intestino, a gente tem as peptidases, que vão quebrar aqueles peptídeos em aminoácidos. E aí tu pode absorver. E aí, assim que quebra, o aminoácido está disponível, já absorve, já cai na corrente sanguínea. Gostaram da sonoplastia? Tá. Então olha aqui, ó. Maltose. Olha, e tem maltose, hein? Come aquela batatinha frita junto com aquele pão com gordura e carne, né? Ok? Então aí tu vai ter o quê? A maltose. Desculpa, maltase. A maltase atua na maltose, que vai liberar glicose, glicose e glicose. Agora são duas glicoses, faz dois efeitos, tá? A sacarose. Nós vamos ter o quê? A sacarase. A sacarase vai quebrar a sacarose em glicose. Olha como é importante lá a bioquímica, saber isso aqui. Entendeu? Porque vai chegar no sistema digestório. Como é que cai isso aí? Assim. Entendeu? Eles vão tudo. A sacarase agiu, não sei o que, liberou o quê? Aí tu não sabe de que a sacarase é. A sacarase é formada, caiu o quê? Raça uma questão de barbado. Fala lá. Tu botou até no simulado uma questão dessa. Viu? Eu só me lembro que tinha, não sei porque eu tô com essa coisa na cabeça aí dessas moléculas. Vamos ver mais adiante. Se continua essa minha bola de cristal, pai e alto. Então olha aqui, ó. O que a gente tem, ó? A sacarose, então a sacarase quebrou. E aí, olha só, a lactase. Olha quem tem intolerância à lactose. É porque não produz quem? A lactase.
Então não quebra. Então isso aí fica como um corpo estranho. Então a pessoa começa a ter uma irritação, começa a ter diarreia, começa a ter isso, começa a ter aquilo, tem todos aqueles problemas, né? Se sente estufada, não sei o quê, se enche de gases, porque não quebra. E aí isso aqui, ó, isso aqui é como se fosse um corpo estranho. E aí gera essa reação no corpo. Viram? Não é tão difícil tu entender. Ah, intolerância à lactose. É só isso. Tu não produz a enzima. E aí tu não libera a glicose e a lactose. E isso aqui vai te causar essa reação. Ô, Elton, Fala. e quem, tipo, tem intolerância a glúten também é na lactase? Sim, aí não. Aí o glúten é uma proteína. E aí um problema de quebra dessa proteína. Na verdade não é de quebra. Tu vai quebrar. A pessoa vai absorver. Lá nas tuas células do intestino vão absorver, tá? E aí o que acontece? O glúten, ele vai, vamos dizer assim, ele vai mostrar para o teu corpo, ou vai dizer para o teu corpo que ele está infectado com alguma coisa estranha. Então, teu corpo, na verdade, quem tem intolerância ao glúten, teu corpo vai reagir ou vai entender que aquilo ali é como se fosse um vírus dentro da célula. Tu entende? E aí o teu corpo ataca aquelas células que estão com glúten. E aí tem praticamente os mesmos sintomas da intolerância à lactose. E aí, claro, pode até ter sangramento em alguns casos. Porque aí se tu comeu uma substância com muito glúten, teu corpo vai absorver e a reação vai ser maior. Quanto maior quanto maior a taxa de tu ingerir. Tem intolerância a glúten. Tu tem? Uhum. Mas não é tão forte assim. Tem gente que não consegue entrar numa padaria, sentir o cheiro, que passa mal. Ou contaminação cruzada, tipo em churrasco, esse tipo de coisa, pão. Eu não sou assim, é muito difícil eu sentir alguma coisa, mas eu tenho, é bem Sabe leve. que de glúten é a primeira vez que eu me lembro, assim, alguém me dizer que tem. Agora de lactose, inclusive eu já até tive pessoas bem próximas, assim. Eu tenho, a minha mãe teve e o meu avô morreu de câncer no estômago. Eu acho que foi no estômago, não tenho certeza. Então, provavelmente ele tinha, só que, tipo, nunca foi descoberto. Porque aí começa a reagir, começa a formar feridas. Porque assim, ó, é que nem gastrite, tá? Todo mundo não dá bola pra gastrite, tá? Tá bem. Aí vou ali, tomo uma cervejinha, tomo um café. Não dá nada. Não dá nada. Aí vai. Aí da gastrite ele evolui, por exemplo, em alguns casos para úlcera, a ulceração. Que é como se fosse uma ferida. Sabe como é que eu comparo isso? É assim, ó, é como se tu começasse a coçar o braço, tá? Começa a coçar o braço, vai ficar o quê? Vermelhinho, né? Começa a coçar muito ali e fica vermelho. Bom, quando fica vermelho, a gente diz assim, ó, essa reação de ficar vermelho é como se fosse, por exemplo, a irritação da gastrite. Bom, se eu continuar coçando, vai abrir uma ferida. Concordam comigo? Essa ferida, com o tempo, né, seria o quê? Seria a reação da úlcera. Entende? E aí, quando essa úlcera começar vamos dizer assim, a se mutar, essas células vão continuar se produzindo ali, vão formar, né, a ulceração, que a úlcera quer dizer isso, né, como se fosse como é que é? Cara. Se fosse um morrinho de células. E aí essas células vão continuar se reproduzindo para tentar fechar, para tentar curar, para tentar não sei o quê, e elas acabam fazendo mitoses, né? E estão ali com um tecido meio deformado, e elas podem ter uma mutação, uma alteração que acaba evoluindo. Então hoje já tem, ainda não é, vamos dizer assim, ó, totalmente aceito, mas se sabe que muitas das pessoas que têm câncer de estômago é porque nunca cuidaram de alguma lesão, seja intestinal ou ali, né, na questão do duodeno. Então, pensa, o duodeno está muito relacionado com o estômago. Então, problemas estomacais ou problemas intestinais, eles estão muito ligados, tá? Que nem você já deve ter ouvido falar assim, a pessoa vomitou a bile, bebeu tanto que vomitou a bile. Ok? Uma coisa verde lá, esverdeada, meio amarelada, tá? A cara do outro. Aí, o que acontece ali, ó? Olha só, saiu do duodeno, passou pelo estômago, passou pelo esôfago, passou pela faringe, saiu pela boca e pelo nariz. Olha tudo, olha o caminho da bile. É muita vontade de sair mesmo. Mas aí tu imagina o teu corpo fazendo isso. Imagina tudo que o teu corpo, a força, né, que o teu corpo tem que fazer para liberar, ó, desde lá do duodeno até mais adiante. Então é assim, ó, é épico, né? Eu costumo dizer assim, quem já vomitou a bile é épico. Porque assim, o teu corpo te diz assim, ô, retardado, deu, né?
Entende? Porque assim, ó, é o máximo assim, de reação do corpo para te dar um sinal que assim, ó, tá demais. Porque o vômito é isso. Ele vai dizer assim, cara, deu pra bola. E claro, ele não fala assim, né? Mas a minha expressão é essa. Tipo assim, ó, dá um tempo aí, né? Ó, tempo, né? Ou então quando a pessoa entra em coma. Entende? É porque assim, ó, deu o corpo assim, ó, te apaga para dizer assim, ó, tá, deu de beber, né? Porque não tem mais condições. Então, é uma reação do corpo. Entende? A pessoa desmaia, faz aquele fiascão todo. Todo babado, todo não sei o que. Tá? Tranquilo? Tranquilo aqui, então. Aí depois, ó, vocês que gostam desses nomezinhos, para mim não tem problema, porque isso aqui nem é mais cobrado, nem mais muito utilizado, tá? Então, olha só, tá? Então aí deixa de ser quimo e passa a ser quilo. Porque quando entrou o suco entérico. Aí entrou o suco entérico. E aí não esquece, né? Isso tudo aqui está sendo absorvido, tá? Então, os açúcares, os aminoácidos, os nucleotídeos, né? Tudo aquilo, o ácido graxo, o glicerol, tudo aquilo que a gente viu que foi sendo quebrado, se tornando, né, de mais complexo para menos complexo, está sendo absorvido, tá? Tranquilo aqui? Elton, eu tenho uma dúvida. Manda. Peptídeos, maltose, sacarose, lactose são açúcares? Peptídeo é proteína. Que aí depois forma aminoácido. Tá, tudo bem, mas depois o resto. Os outros três, sim. Depois é açúcar. Os outros três, sim. Maltose, sacarose e lactose, esse sim. Tá? Ó, aqui mostrando uma coisa que eu quero te chamar a atenção, que são as diferenciações de membrana, tá? Não esquece que o Enem gosta disso, ok? Principalmente essa aqui, que são as microvilosidades. A gente viu lá na parte de células, tá? Então, lá na parte de células, a gente viu que nós temos, além das dobras intestinais, a dobra é isso aqui, ó, é a parte grande, tá? Essas dobras aqui, ok? Agora, a gente tem a parte microscópica que está na membrana plasmática, por isso que a gente chama de diferenciações de membrana, ok? E essas diferenças, ó, tá na membrana, ó, ok? Aqui em cima. Foi da parte macro, daquilo que a gente enxerga. Olha o mondongo aqui, olha aqui lá, ó, coisa linda, tá? Coisa linda. Vê se não é igualzinho, olha aqui, ó, vê se não é igualzinho, olha, coisa linda. Olha, eu nem boto no meu prato, que nojo. Olha aqui, ó. Aí o que acontece? Tá vendo aqui? Isso aqui tu não enxerga. Isso aqui é aqui na célula que é do mondongo, que é do mocotó. Não. Isso aqui tu não enxerga, só se tu botar no microscópio. Ô, Elton, essa parte ali de cima, daquela célulazinha roxa, rosa ali, é aquela parte do fosfolipídio que eles sempre pedem as cabeças. Aqui não, que eles aqui sempre pedem as vai estar formando. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, célula, ó. Aqui são células. Então todo o redor da célula é formado fosfolipoproteica. Vai ter lipídios, vai ter os fosfatos e vai ter as proteínas. Entendeu? Entendeu? Entendi mais ou menos. Mas entendi. Mas assim, ó, lembra, ó, a luva, ok? Então vai fazendo assim, ó, vai fazendo a membrana, ao invés de ficar retinha, que é o que tu estava me perguntando, tá? A membrana de ficar reta, ela vai ficar assim, ó. Então ela vai tendo dobras para facilitar. Então o que isso aqui vai adiantar? Tá, Elton, eu tenho uma dúvida. Sempre quando cai no Enem, tipo, sempre cai, tipo, aquelas cabeças polar e polar, sabe? Eu não sei se é a mesma matéria, porque parece muito. Tem a ver, mas não, eu estou entendendo onde tu quer chegar. Vamos lá, já assim, eu entendi. Eu queria saber dessas cabecinhas. Isso aqui, entendeu? não. Isso aqui que tu tá enxergando aqui, não tá, é. eu achei que fosse. Não é, tá? Mas olha só, vamos supor se a gente tivesse mais um aumento aqui, tá? De microscópio. Aí tu enxergaria o que tu quer enxergar. Porque tudo isso aqui é uma célula só, tá vendo? Ó, isso aqui é uma membrana plasmática, aqui também, e aqui, ao invés de ela ser reta, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá vendo que aqui é reta? Tá vendo que aqui embaixo é reta? Aqui do lado é reta? E lá em cima, que é o contato com o alimento, ela é toda dobradinha. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Por que ela é dobradinha? Porque facilita a absorção de nutrientes. Quando tu olha um mocotó, Nalanda, lá do calota, lá, Nalanda, tá? Lá do calota.
e aí tu vai lá no Calota comer o mocotó, o que Ô, Elton, desde quando o Calota vende mocotó, Elton? Ué, mas sempre vendeu a vida toda. Da onde tu tirou isso? Quando eu jogava no Ari Barroso... Pergunta pra Lara se lá vende mocotó, Elton. Olha Se aqui, tu ó, fala isso, os caras vão até rir da tua cara. Olha aqui, ó. Quando eu jogava no Ari Barroso, nós sempre comia lá. Tu queres ir num bar que só tem um monte de bêbado, um caindo do lado pro outro, pedir mocotó. Eu não acredito. Escuta. Quando eu jogava no Ari Barroso, a gente comia sempre lá antes de jogar. Olha aqui, ó. Agora, se mudou aí a tempos modernos, aí é outra coisa. Bom, aí o que acontece? Olha aqui, ó. O que eu quero chegar, ó? Aqui, ó, as dobras, tá? As dobras, e aí aqui no meu dedo, Nalanda, imagina aqui, ó. Aqui tu enxergaria, tu entendeu? Então, isso aqui é membrana plasmática. Toda a minha mão é membrana plasmática. Só que ao invés de ela ser retinha, que a gente faz os desenhozinhos, ó, pensa aqui no meu celular, ó. Ao invés de ser reta, assim, a membrana plasmática ser reta, ela está sendo toda dobradinha. Isso facilita, olha como já caiu no Enem. Aumenta a superfície de contato e aumenta, consequentemente, o quê? A capacidade de absorção. Quer ver um exemplo clássico disso? Quando tu estica uma roupa na corda, tu põe ela toda dobrada ou tu estica ela? Rapidinho, vamos lá. Estica. Por quê? Por que tu estica a roupa na corda? Ai, porque ela é esticada, ela vai secar mais rápido. Ela secar mais rápido. Beleza? Porque o que tu tá me dizendo com isso? Que aí ela vai ter uma maior área de contato, superfície com vento, com ar, é isso? Exatamente, sim. Tô errado ou não tô errado? Não tá errado, mas eu nunca ia falar isso. Tá bem, mas é por isso. Tá vendo como a gente faz coisas no nosso dia a dia? Tem tudo a ver, olha só, com física. Quanto maior a área de contato com o ar, ou com o sol, ou com o vento, que o que seca realmente é o vento, né? Com o vento, mais rápido ela seca. Agora, se tu botar uma toalha, tá? Tu enrolar ela aqui, ó, saísse do banho, enrolasse ela, botasse ela assim dobradinha, tu acha que amanhã de manhã ela vai estar seca? Claro, com essa umidade não vai estar seca nem amanhã de tarde. Mas entenderam o que eu quis dizer, né? No verão, tá? Tu acha que ela vai estar seca? Não vai. No meio, ela vai ficar úmida. Agora, se tu esticar ela, o que o nosso intestino faz? Então o nosso intestino é reto. Não, cabeçuda. Nosso intestino ele faz várias dobras. Porque agora a intenção é ter o quê? É ter o maior número de contato com... Então, assim, ó, o que é mais... Vamos dizer assim, o que é mais, tem mais contato com o alimento? As dobras ou se ele fosse esticado? As dobras, né? Porque aí pensa, se eu esticar meu... Só para vocês terem ideia, da boca, ó, presta atenção nisso, hein? O Mamboides, aquela apresentação lá dos corpos, aquela, sabe? Que teve em Porto Alegre já 2 vezes, eu fui nas 2 vezes. Então, se tu pegar aqui, ó, da faringe até o reto, okay? Até o reto, tem em torno de 13 a 17 metros. Tá tudo aí dentro de ti. Toda vez que é enzima digestiva, é a vesícula biliar. Não entendi, ô Nalanda. Acho melhor tu perguntar, porque tu escreveu ali, não entendi. Elton, tipo assim, toda vez que tipo um exercício cobre, tipo, por exemplo, sei lá, o que é enzima digestiva? É sempre a vesícula biliar, ele faz? Não, aqui ó, primeira coisa, vamos lá, de novo, vesícula biliar, não, fígado, não produz enzima. Tá? O fígado é a bile. E na bile, ó, a bile não tem enzima digestiva. A bile tem a bile, sais biliares, ponto. Tá? Enzimas é na boca, enzimas é no estômago, enzimas é no pâncreas e enzimas é no intestino delgado. Tá? De novo, a bile não tem enzimas. Fígado não produz enzimas digestórias. Tranquilo? Então, não esqueçam, microvilosidades. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui, para mim, é o mais chatinho, tá? Inclusive, os exercícios mais difíceis que tem dessa parte do sistema digestório tem a ver com esses hormônios aqui. Lembra que a gente conversou que tem alguns locais, né, que produzem hormônios mesmo não sendo glândulas. Então, vamos lá.
Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 hormônios aqui que a gente precisa entender as funções deles, tá? Então, tá vendo aqui positivo e negativo? Ó, Lara, tu que gosta. Então, quando um estimula, positivo, e quando o outro inibe, negativo. Simples assim. Então, vamos lá, ó. Então, ó, gastrina. Olha o nome, gastrina, estômago, né? Então, ó, produzida pelo estômago e estimula a secreção do suco gástrico. Ou seja, Lara, ela é produzida no estômago e ela mesma atua no estômago. Egoístinha, tá? Por quê? Porque ela mesma se autorregula. Ok? Então, ó, tá vendo? Viram que acharam que o alimento chegou no estômago, o estômago começa a produzir o ácido clorídrico. Não é bem assim, tem um hormônio que controla isso. Um hormônio que é produzido, veja bem, no estômago, é lançado no sangue para atuar depois no estômago. Diz que loucura é isso? Mas para que eu não podia ser direto, não precisa ser nervoso? O sistema nervoso também atua. Mas tem um hormônio específico para isso. Gastrina é o nome dele. Fala. E Elton, qual é a glândula que libera esse hormônio para o estômago depois fazer tudo isso? Tu diz a glândula aqui no estômago? Ou a que estimula antes? Não, estimula antes. Aí não tem, porque aí, por exemplo, tu vai ter, por exemplo, o sistema nervoso regulando isso. Então, o sistema nervoso também pode estimular, entendeu? A glândula a ser liberada. Aí tu não tem, entendi o que tu quis dizer. O hormônio da hipófise que estimula, né? Não tem. Legal até a tua pergunta. Não tem um hormônio que sai lá da hipófise para isso. Mas tem, por exemplo, o estímulo nervoso que chegou ao alimento, por isso que eu falei. O teu corpo não entende se é um pedaço de carne ou se é só o gusp, sabe? O gusp que tu engoliu do chiclete. Da balinha que a Manuela quebrou os dentes. Entendeu? Se tu tá lá chupando o house, ela gosta de morder, né? Então ela engoliu o house. Teu corpo não sabe se é proteína ou não. Não sabe se é amido ou não. Interessa pro teu corpo é que tu engoliu. E aí, obviamente, que ele vai produzir a gastrina que vai atuar no estômago. Tá? O Elton, mas esse hormônio, ele fica já, então, no estômago? Ele cai no sangue e volta a atuar no estômago. Por isso que eu falei, lembra os locais que o alimento mais fica parado? É no estômago. Ó, a famosa expressão, né? Tem a ver com os bovinos, tá? Mas assim, ó, enchi o bucho, enchi a pança e o alimento fica lá parado. Né? A pessoa fala assim, comi demais. Por que comi demais? Na região do estômago, porque o alimento fica mais tempo parado ali. Até a gastrina, ó. Lembra que se fosse nervoso, é mais rápido a ação do sistema nervoso. Do hormônio demora um pouquinho mais, então ele vai ficar mais tempo ali. Por isso assim, não come correndo, calma. Não sei o quê, né? A avó, a mãe, o tio sempre fala, né? Não come correndo, te acalma. Não, mas tem que sair, né? E aí tu sai correndo, não dá tempo de fazer a digestão. O que é não dar tempo de fazer a digestão? É de não dar tempo, tu engoliu tanta coisa tão rápido, ou que tu vomita, ou que, por exemplo, o corpo vai empurrar isso o mais rápido possível para se livrar disso aí. Entendeu? Porque tu tá enchendo. Daí, se tu tá enchendo, ele vai dizer assim, vamos empurrar mesmo. Então ele não vem do sistema nervoso, tipo da hipófise, esse hormônio? Esse não. Esse aqui é produzido no estômago, que atua no próprio estômago. Entendi. Tá? Ó, secretina, vamos lá. Produzida no intestino delgado, que estimula a secreção de bicarbonatos. Então, vamos lá. O alimento passou... Olha que legal esse. O alimento passou do estômago para o intestino. Tem um sinal, não tem? Chegou o alimento no intestino, ou seja, no duodeno. Aí o que vai acontecer? O próprio intestino, só que não é só o duodeno, o intestino como um todo libera uma alta dosagem, né? Hoje eu estou bem de sonoplasta, né? Libera uma alta dosagem, por exemplo, no sangue de secretina. E a secretina corre lá para o pâncreas, estimulando o pâncreas a liberar bicarbonato, porque lembra? Precisa elevar rapidamente o pH. E lembra, né? O hormônio é sempre mais lento que o sistema nervoso. E mesmo assim funciona. A não ser que tu tenha algum problema, né? Um câncer, alguma coisa assim, que vai comprometer todas essas funções aí. Que uma coisa vai, né? Se tu tiver uma alteração, uma coisa vai prejudicando a outra, né? Olha o CCQ. Isso aqui é um nomezinho chatinho, né? Colecistocinina. Tá?
produzida também pelo intestino delgado, tá? Estimula a liberação da bile e a enzima digestiva do pâncreas. Então, olha só, a colecistocinina, ela faz outras duas coisas, tá? Ela estimula a liberação da bile e do suco pancreático, ou seja, bile e suco pancreático. A responsabilidade, tá? A responsabilidade de liberação dos bicarbonatos é de quem? Da secretina. Ah, isso aí é o inferno. Pois é, isso ainda não caiu no Enem. E como sempre cai coisas ligadas a fígado e pâncreas, uma hora vem. Entende? Se tu for fazer PUC, PUC, cara de PUC, URGS, cara de URGS. Então isso aí, cara mesmo, assim. Inclusive, parece que eu tô vendo os esquemas que caem. Vocês podem ver, na apostila de vocês, tem um monte de exercício dessa parte que caem nos vestibulares. E por último, né, a enterogastrona. Entero, intestino, gastro, estômago, tá? Produzida no intestino, entero. E inibe o peristaltismo do estômago, gastro. Então, o que ela vai fazer? Dizer assim, ó, segura aí, não libera mais comida. Pô, mas a Lara tá metendo o mocotó para dentro. Segura aí. Então, ela vai inibir, né? Inibir os movimentos peristálticos para que o estômago não empurre mais alimento. Até que dê tempo para quem? Gastrina, secretina, colicistocinina atuem fazendo as suas funções de pouquinho em pouquinho. Então, de novo, o alimento não passa do estômago para o intestino direto. Até porque o estômago tem uma capacidade muito maior, né, de alimento do que, vamos dizer assim, que a capacidade do intestino. Então, ele vai liberando, libera um pouquinho, libera um pouquinho, libera um pouquinho, libera um pouquinho. E aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Elton, Fala. por isso que depois do enterogastrona ser liberado, daquela dorzinha de barriga quando tu enche o bucho, porque olha, como o estômago não fica, né? Expande aquela região, né? Expande aquela região. E outra, isso aí compromete também na sequência. Vamos lá, tu já tem que sair para ir pro colégio, sei lá, né? Aí tu vai pegar um ônibus, ou tu vai pegar um carro, já balança, já não sei o quê. Por isso que se fala assim, ó, senta depois do almoço, relaxa um pouquinho ali, uma meia hora, claro, né? Para quem tem esses tempos, pode fazer isso, né? Por quê? E pode ver que te dá sono. Por que dá sono depois do almoço? Nunca pararam de pensar? Por que dá sono depois do almoço? Porque eu acho, não sei, porque teu corpo tá recebendo tipo fonte de energia e ele relaxa ou não? Sim, porque o teu corpo, assim, ó, o que o teu corpo vai fazer? Vai bombear todo aquele sangue pro intestino. Porque lá, né, estômago, intestino, fígado, pâncreas, te dá até um friozinho depois do almoço. No inverno, então, sonolência. Aí tu vai ler um livro, vai ver o negócio, aquele olhinho assim, sabe? Aquele olhinho piscando, assistindo aula depois do almoço. Sabe aquele olhinho? Por que isso faz? Porque o teu corpo tá preocupado, ó, vamos resolver isso aqui primeiro, para depois a gente se preocupar em aprender, sei lá, matemática, química, biologia. É óbvio. Então, uma coisa de cada vez. Tu vai sentir um pouquinho mais frio, a bochecha fica vermelha, ruborizada, se tu comeu demais. Se foi uma sopinha, né, já que tu não gosta de mocotó, né, foi uma sopinha, alguma coisa. Então, aí começa, aí depois, ó, te dá aquele frio nas mãos, nos pés, e aí depois, com o tempo, tu começa a passar isso. Por que passa ali pela 1h30, quem almoça meio-dia, tá? 1h30, ali 1 hora, 1 e pouquinho. Porque aí o teu corpo já começou a absorver aqueles nutrientes, e aí começou a entrar glicose nas células, e as células começaram a trabalhar muito e a produzir energia. Entende? Por que se toma sopa no inverno? Primeiro, é quente. E depois, é rica em energia. Tu vai ver o que tu põe numa sopa. É batata, sei lá, rabanete, carne. Tem gente que põe massa, tá vendo? É muito carboidrato. Então, se é muito carboidrato, a tendência é que ele trabalhe muito, né? E, obviamente, aí vai ter mais energia. Tranquilo aqui? Aqui é só as funções, tá? Aqui, ó, só para adiantar, né? Digestão dos herbívoros ruminantes, ok? Então, a ruminação, aquele dia acho que a gente conversou. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho vamos dizer assim, ó, a primeira deglutição,
né? Então, ó, a boca vai para o rumen e vai para o retículo. Do retículo volta para a boca. E da boca vai lá para o omaço e abomaço. E aí vai para o intestino. Então, vamos tentar entender isso aqui, ó. Então, o nosso estômago, a gente chama de monogástrico. Mono quer dizer um, tá? Aqui, a gente chama de poligástrico, porque são várias cavidades, não são vários estômagos, mas são várias cavidades no estômago. No estômago. Bom, então vamos lá. Primeira deglutição, ok? É a vermelha. Consegue acompanhar aí comigo? Então, a vaquinha ingeriu. Ó, foi lá atrás, tá vendo? Ó, foi lá atrás, voltou aqui no da frente e voltou para a boca, tá? Então, vou de novo. Vermelhinho ou rosinha, tá? Foi, rumen ou pança. Então, aqui sofre a digestão da celulose. Uma digestão biológica que nós não temos. Lembram? Química e física. Bom, perfeito. Sofreu a digestão biológica? Lá, os protozoários, as bactérias fizeram a digestão aí da celulose? Porque lembra? Nós, mamíferos, não temos capacidade de digerir a celulose. Voltou aonde? Para o retículo. Ó, viu? Passou no rumen e voltou aqui nessa cavidade aqui, retículo. Tá? E aí voltou para a boca da vaquinha. A vaquinha dá aquela mastigada de novo, sabe? Aquela baba, sabe? Esbranquiçada ali, pingando, né? Que ela fica assim, aquela baba ali. E agora, fermentou bastante, ela faz assim, ó, pode ver. A vaca, o boi, o touro, eles vão fazer esse movimento aqui, ó. Quando eles estão fazendo esse movimento aqui, é a segunda deglutição. Tá? E aí ele vai embora, e aí passa onde? Nas outras duas cavidades. Aqui as duas primeiras, passa aonde? No omaço e no abomaço, que vai sofrer agora a digestão química, ou iniciar a digestão química. Tá? Quer dizer, a digestão química. Porque aí o que vai acontecer? Depois no intestino, que já está quebrado a celulose, aí vai continuar quebrando pelas enzimas que eles vão ter lá, que obviamente que a gente não precisa saber. Se for fazer veterinária, né? Ah, Duda, né? Então, se for fazer veterinária, aí a gente sabe que aí tu vai ter que estudar isso aí, animais de grande porte e animais de pequeno porte. Aí tem, inclusive, cadeira separada, né? Pequeno porte funciona de uma maneira, grande porte funciona de outra maneira, tá? E aí ele vai sofrer e vai para o intestino e aí vai embora. Claro, aqui os caras colocaram, né, o estômago como se fosse a maior parte do boi. Obviamente que os intestinos do boi, né, também, se os nossos já são bem desenvolvidos, imagina do boi. Pô, fechou. Certinho. Ai, ai. Fechou então, né? Deixa eu ver aqui. Oh, o Grêmio perdeu. Que pena. Temos esquecido de parar aqui.